Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Jorlan Vieira comentou sobre o top 2 do Sebum e a luta do Mike Tyson. Então, Sebum campeão, né? E na verdade eu sabia que isso ia acontecer, né? Já tava esperando um pouco por isso. Sebum campeão não, segundo, desculpa. Porque dificilmente eu tirar a dignidade de um Open e tacar para um cara que é campeão do Classic. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Esse é o primeiro ponto. Beleza? Tanto que o segundo lugar foi, né, padrão ali para ele. Embora eu sou um cara que eu gosto muito de condicionamento, colocaria ele em primeiro lugar sem dúvida nenhuma, né? O Martin estava cheio, estava bem, também estava com uma qualidade boa, mas não tão grande quanto a dele. Isso cada vez mais prova que esse não é uma prioridade da categoria Open, ponto. Não é uma prioridade, de forma nenhuma, né? Então, se o cara tiver com volume e com uma condição ok, ele vai levar de um cara que tiver super condicionado. Não importa, tendo o mesmo grau ali de simetria e etc, entendeu? Não é como era no passado, que você tinha que ter um cara que tinha as duas coisas muito bem conectadas, senão não ia prevalecer, né? Enfim, então acho que não tem muito o que falar sobre isso, mas acredito também que se o Sebum colocasse, como posso dizer, colocasse a carreira dele mesmo para a categoria Open, ia se dar muito bem. Não vou dizer que ele ia ser Olímpia logo, mas tipo, com certeza daqui uns 3, 4 anos talvez ele estaria ali encabeçando no Olímpia facilmente. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque isso não é de interesse dele e não tá nos planos dele isso daí, entendeu? Agora, uma outra coisa legal que eu queria comentar, que eu falei que eu ia fazer uma live sobre isso e acabei não fazendo, porque o pessoal não tá muito focado nisso. No dia que eu abri a live, né? Que foi no dia após a luta lá do Tyson, né? E assim, se eu falar que eu esperava aquela colocação, em parte sim. Por quê? Porque tirando o contexto do tipo, porra, um dos melhores do mundo contra um cara que é agora um profissional do boxe, independente do passado dele, que foi zoeira e etc, não interessa, o cara tá fazendo dele. É o dobro da idade. Então todo mundo tem que lembrar disso. Esquece 58, vamos falar 60. Esquece 27, vamos falar 30. Né, que é a idade deles ali. Então é o dobro da idade. É igual, tipo, que nem tem uma foto mesmo do Tyson com o Jake Wood criança, né, numa das lutas dele lá. Então, se não levar isso em consideração, é uma burrice, né? Porque ninguém, por mais treino que tenha, por mais experiência que tenha, a idade vai pesar, e não só para lutar, fisiculturismo também, né? Não adianta. Por isso que tem uma idade limite. Ah, mas o Dexter Jackson, isso é uma exceção, tá? Isso é uma exceção. Então, tanto que o Sebum tá aí na flor da idade e tá prestes a se aposentar, né? Se fosse uma coisa tão simples assim, tão fácil assim, fosse uma questão somente de dinheiro, o Sebum poderia falar que tá começando agora. Não, tô só começando, né? Porque ele não tem nem 30 anos ainda, então tá na flor da idade. Mas a questão não é essa. O corpo cansa, a cabeça cansa, então pode crer que isso aí influencia bastante. E eu vi na luta do Tyson o que significa você querer e não poder. O que eu quero dizer com isso? Eu vi ali um Tyson, né, que parecia que queria fazer as coisas, mas não conseguia. Queria ter aquela mesma velocidade,
vi o jogo aberto para ele brincar, mas ele não conseguia, por uma questão da idade. A idade influenciou muito. Claro que nem vou colocar aqui a questão do tipo, pô, ali foi uma exibição milionária, não é uma luta, um desafio 100% real. Até aquele tapa na cara da pesagem, pô, se você for do entretenimento, você sabe que aquilo ali foi proposital. Não é tipo, o cara pisou no meu pé, eu dei um tapa na cara dele. Não, ali é uma coisa combinada. Isso aí, pra mim, mas isso também não tira o brilho da luta, não, tá? Mas que é combinado tudo porque isso faz parte do show. Show. Não é à toa que ninguém tá falando de John Jones agora, que lutou. O pessoal tá falando de Tyson, de Jake Wood, não sei o quê, porque abafou o MMA. Pra quem curte mesmo o MMA, não, mas pro mundo geral, sim, né? Então foi uma coisa que roubou a cena. E pra roubar a cena tem que causar. E pra causar, os caras têm as armas pra isso. Mas tirando todos esses fatores aí, que são óbvios pra quem entende do negócio, ver o Tyson de novo, subindo num ringue, imagina o que deve ter passado na cabeça dele, naquele trajeto ali da entrada até o ringue, o quanto não deve ter passado de filme na cabeça de um cara desse. Porque, de repente, para quem não é atleta, não consegue imaginar muito essa questão, a questão humana, sentimental e etc. Mas eu falando como atleta também, quem é atleta vai me entender. Imagina só, independente do dinheiro, independente das circunstâncias que foram conduzidas ali, como isso mexe com o interior da pessoa, como isso pode ter mexido com o interior do Mike Tyson. Tipo, tu vai ganhar milhões aqui, meu irmão, mas o jogo é esse, entendeu? O jogo é assim que funciona, entendeu? E na hora o cara tem que botar muita coisa de lado, vaidade de lado, ego, princípio e etc, para poder seguir em frente, poder meio que quase continuar se mantendo, sobreviver, vamos dizer assim. Tanto que tinha uma aposta que se ele passasse do quarto round, ele ganharia mais 5 milhões de dólares. Eu acredito, posso até estar enganado, mas eu vi um Jake Wood muito, vou usar a mesma palavra que eu ouvi num vídeo desses aí de comentarista, foi muito gentil. Porque apesar dele ter um pouco de receio por ser o Mike Tyson, acredito eu, porque no mínimo o cara tem que ter receio, né? Porra, é um coroa, mas é o Mike Tyson. Então se pegar uma botada bem feita, vai dar ruim. Mas não tem como comparar a predisposição e o próprio entusiasmo de um garoto. Não dá, cara. Não dá, é diferente. É diferente. É o dobro da idade. Então acho que se fosse uma parada mesmo pra botar pra foder mesmo, eu acho que o Jake Wood tinha partido pra cima diferente, né? Mesmo com todo receio e respeito, mas pra tentar acabar logo ali depois do terceiro round, que foi onde o Tyson começou a perder a disposição, porque ele sempre foi um cara de luta curta, nunca foi um lutador de lutas longas. Ele sempre executou os caras rápido, né? Sempre nocauteou rápido. E depois que passa daquele ponto ali, pode ver que ele começa a ficar um pouco meio que perdido na luta. É foda falar de fora, mas isso é a visão que eu tô tendo como espectador, como um curioso, né? Mas foi muito bom ver esse retorno, serviu de lição para muita coisa, né? Porque independente do cara já tá velho, ele é aquilo ali, ele é o boxe, ele é o esporte. E em contrapartida, até agradecer mesmo o próprio Jake Wood, né, de ter Jake Wood não, Jake Paul, Jake Wood é do Olímpio, de ter feito essa exibição, né, para poder trazer o brilho do boxe de novo, que estava morto, né, o boxe estava extremamente sumido, apagado, morto, mas acho que depois disso ele vai voltar a ter um pouco mais de brilho, um pouco mais de valor, como tinha nos anos 90 ali, que ainda não era o X da questão, o próprio MMA, né? Ainda tinha o boxe ali pra dar um gostinho diferenciado. E é isso.